hoje, irmãos, eu contarei uma história para vocês. Há muito tempo, quando o mundo estava totalmente ordenado, uma criatura da desordem surgiu. Uma criatura ambiciosa, astuta e maligna. Uma cobra. Então, ela puxou conversa com Eva, jogando uma verde. Me diga uma coisa, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, no caso a mulher, olha para a cobra, pasmada, e diz: imagine, podemos comer sim de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está ali no meio, não podemos comer de forma nenhuma, porque no dia em que comermos dela, morreremos. A serpente, aquele ser maligno, que chegou humildemente, agora se endireitando e orgulhosa, olha para a mulher e diz assim: vocês dois serão como Deus. Deus sabe que vocês ganharão sabedoria. Por isso que Ele proibiu de forma nenhuma. Eu lhe garanto, pela minha vida, que você não vai morrer se você comer dessa fruta. Como Machado de Assis diria, abre aspas: Nécia, para que recusas o resplendor dos tempos? Escuta-me, faze o que te digo, e serás legião, fundarás cidades e chamar-te-ás Cleópatra. Digo, Semiramis, darás heróis do teu ventre, e serás Cornélia. Ouvirás a voz do céu, e serás Débora. Cantarás e serás Safo. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma astuta obediência. Fecha aspas. A cobra emenda dizendo: deixe de ser besta, mulher. Deus está enganando você. Ele é egoísta. Pode comer, coma para você ver. Então a mulher, engodada pelo veneno da astuta serpente, abre espaço e começa a admirar o fruto, deixando de ouvir a voz do seu Criador para ouvir a voz do seu coração. E aquele fruto proibido começa a atrair, de modo a ser irresistível ela tomar do fruto e comer. Adão não fez nada. Eva comeu, deu ao marido, e os dois abriram seus olhos. E na hora que abriram seus olhos, perceberam que estavam sem roupas. E uma vergonha penetrou no coração deles. O mundo que reluzia agora se escureceu com medo e com muita vergonha. Será que o maligno tinha razão? Sua voz era verdadeira? Quando de repente, em meio aos pensamentos, eles escutam uma voz familiar, mas só que terrível. E eles tentam fugir para o canto mais distante dessa voz, e nenhuma árvore é suficientemente boa para escondê-los. Trôpegos tentam fugir dessa voz e esconder sua nudez. Um frio penetra seu estômago e, de repente, Deus fala: aonde vocês estão? De forma clemente, misericordiosamente, pergunta: o que aconteceu para que vocês se escondam de mim?
Adão, agora convencido que não podia fugir de Deus, responde gaguejante: a tua voz me deu medo, porque eu estava sem roupa, por isso eu me escondi. A voz clemente de Deus, buscando arrependimento em Adão, pergunta: como que você soube que estava nu? Quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você me desobedeceu e comeu daquele fruto que eu proibi você comer? Adão estava com medo, ainda trêmulo, responde: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Eu não tive escolha, eu sou uma vítima. Deus então vira para a mulher, ali em Gênesis 3, e pergunta de forma misericordiosa: como foi isso, mulher? A mulher trêmula, respira fundo e gaguejante responde: a serpente me enganou, ela passou a perna em mim. Se ela tivesse contado a verdade, eu não teria comido, mas ela me enganou. Nesse momento, uma grande tensão penetrava aqueles corações que nunca têm experimentado este medo, com o questionamento: o que será que acontecerá conosco, que desobedecemos a voz do Senhor? Morreremos agora? Será que este será o último som que ouviremos? E antes de prosseguirmos nessa história, pensando qual será o resultado disso tudo, deixa eu lhe dizer algumas palavras que falam no nosso contexto. Primeiro, o que significa isso? Voz. Trazendo aqui para o nosso contexto. Voz, irmãos, são ideias. O mundo está repleto de ideias. O mundo, música, arte, uma postura, um jeito que você fala, tudo está envolto a ideias. Nós estamos comunicando constantemente e esperando reações das pessoas. Acontece que, devido à desobediência de Adão e Eva, as ideias agora passaram a ser contrárias a Deus. Então, o que você vai encontrar constantemente são ideias que lhe afastem da ideia de Deus. São vozes que tirarão sua atenção da voz de Deus. E agora poderemos exemplificar isso de maneira melhor. Você não encontrará uma falsificação bem feita, um selo dizendo falsificado. Uma excelente falsificação, ela parece ser original. Perceba a linguagem que a serpente utiliza. Vocês não morrerão, certamente vocês não morrerão, mas vocês serão conhecedores do bem e do mal, igual a Deus, e assim eles se tornam. Porém, ela estava escondendo algo por debaixo. E o que isso tem a ver com o nosso contexto? Imagine que você abra a sua internet hoje, como nós estamos fazendo, né? Transmissão pela internet. E você encontrará pessoas que têm títulos de profetas, homens e mulheres de Deus. E você, com certeza, buscará ouvir o que ela tem para você, porque você tem sede de Deus, você tem problemas. Mas muitas dessas pessoas,
elas falam como as serpentes. Elas são doces para o nosso ouvido, mas ao mesmo tempo elas estão penetrando armadilhas em nossos corações e em nossas famílias. Não sei se vocês perceberam, mas o pastor que pregou ontem aqui, ele fez uma ironia, que ele disse assim: vocês encontrarão alguma dessas pessoas sentadas em bancos dizendo que vocês são lindos, né? Ele estava querendo sugerir uma certa pessoa da mídia. Bom, o que eu quero que vocês percebam é isso: nós não podemos baixar nossa guarda, irmãos, porque o mundo está cheio de ideias, e muitas delas, para não dizer a maioria, são ideias contrárias, são vozes dissonantes, aparentemente consonantes com Deus, mas na verdade elas são dissonantes. Elas querem nos afastar de Deus, nos dando a falsa ideia de que estamos se aproximando de Deus. Por isso, cuidado com o que você consome, com o que você ouve, com o que o seu parente, seu amigo, com o que você reproduz, porque nós estamos num mundo rodeado de ideias e muitas delas são contrárias a Deus. Ideias têm poder, irmãos. São a partir de ideias que revoluções acontecem, onde milhares e milhares de pessoas morrem. São a partir de ideias que decisões são tomadas para uma sociedade, mas também para a família. Aqui, o mundo se acabou por causa de uma ideia. Nada demais. Não foi nenhum povo esquartejado, não foi nenhum roubo ao banco, apenas comer do fruto proibido. Nada demais. Mas isso foi suficiente para estarmos na situação que estamos. Ouvir a voz de Deus. Entre essas vozes dissonantes, entre essas vozes contrárias, é fundamental para nossas vidas. Deixa eu colocar outro ponto. Vocês perceberam que para Eva foi irresistível pegar do fruto? Ela olhou para o fruto. A Bíblia vai dizer que ela vê que o fruto é desejável para dar entendimento, e ela pega o fruto. Na forma que a Bíblia foi escrita, é como se ela fosse obrigada a pegar desse fruto. Agora, e familiar, há alguns pecados que nós cometemos. Já ouviu aquela história de rapaz? Foi inevitável. Um jovem veio conversar comigo e disse: como é que eu venço esse pecado na área sexual? E um homem também, né? Um homem feito e casado. E aí, a mesma pergunta. Aí eu disse: se você soubesse, pegando aqui o caso de José, se você soubesse que a mulher de Potifar está lá no quarto te esperando, você entraria no quarto? Não. E por que nós entramos? Aí perceba que para Eva isso foi uma compulsão, ela foi obrigada a pecar, sabe por quê? Porque ela queria. Ela teve prazer nisso. Então as pessoas fazem o que fazem, elas pecam porque elas têm prazer em fazer o contrário a Deus. Não porque seja somente Deus, mas sim porque elas estão achando deleite no pecado. Vamos pegar alguns exemplos. A gente falou sobre sexualidade, mas vamos falar sobre vícios. Vícios. Por que você passa uma noite toda
no celular, olhando um rol de Instagram sem utilidade nenhuma, virando a madrugada, sabendo que no outro dia perderá trabalho, estudo, prejudicará a sua saúde. Porque aquilo ali, aquele vício, momentaneamente lhe dá prazer. A bebida alcoólica, a gente fala sobre sexualidade e outros pecados. Estamos fazendo aqui uma anatomia do homem e do pecado. Mas, sabe qual é a consequência disso? Aquilo que você pega, vai atrás, de modo irresistível, por seu prazer, contrário à vontade de Deus, sabe o que ele traz? O que você não quer, mas é inevitável. Um homem que trai a esposa, ele pode ter o prazer naquele momento, mas ele vai ter o desprazer de trazer tristeza para sua família, e ele não tem como evitar isso. Não tem. Ele pode ter o desprazer até de perder totalmente a sua família, e ele não tem como evitar isso. Isso é fruto do seu pecado. Uma pessoa que mata outra pessoa por prazer, porque se irou, porque tem alguma coisa, algum amor, pode ter o prazer de realizar aquela ação, mas ele não tem como reviver aquela pessoa. Não tem. Uma pessoa que bebe algo, que usa droga, tem um prazer. Você olha para um viciado, pensando aqui num viciado de droga, né? De drogas, no caso. Que sentido tem a pessoa ir lá fazer uso dessa substância altamente destrutiva, fisicamente, socialmente? Porque ela tem prazer. Naquele momento ela sente-se superada, realizada, mas em breve as consequências vêm e seu corpo clama. Porque desobedecer a voz de Deus, irmãos, nos traz muitos prejuízos. Vamos pensar em missões. Levanta a mão. Pode levantar a mão se você tem facilidade de trazer pessoas descrentes para a igreja. Uma descrente, eu estou dizendo uma pessoa que está se convertendo. Uma descrente, você convida, ela vem. Você tem facilidade? Eu não tenho. Mas se você tiver, eu queria saber, porque aí eu ia pedir alguns conselhos. Irmãos, Adão e Eva foram criados por um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que deu tudo a eles, um Deus que eles tinham prazer de ouvir a voz. Eles tinham ali toda a tardinha, esse período de comunhão com Deus, e eles trocaram a voz de Deus por outras vozes. E agora, quando Deus aparece, o que acontece? Eles fogem com Ele. Eles fogem apavorados. Agora eu lhe pergunto: você acha que um descrente, uma pessoa que passou a vida toda fugindo de Deus, vai querer vir ver Deus aqui na igreja? Não vai, não tem sentido. Mas o que Deus faz com Adão e Eva? Espera eles vir? Espera eles criarem coragem? Deus vai atrás. Deus quebra barreiras. Deus vai onde eles estão. Deus sabia onde eles estavam. Deus não estava perguntando porque não sabia, não. Deus queria gerar arrependimento neles, queria trazer para eles para junto de si. E aí Deus vai atrás. Então, canto onde nós precisamos propagar o Evangelho e ganharmos almas, não é aqui, é ali fora. E ali fora, a pessoa salva, a pessoa que está sendo salva, ela vem para dentro. Eu não estou dizendo que é proibido convidar descrentes para cá, de modo nenhum. O que eu estou dizendo é que um descrente não quer pisar aqui, porque ele não quer ver Deus. Ele pode dizer que quer Deus, que ama Deus, mas é mentira, é da boca para fora, porque a vida dele é contrária a Deus. O
que podemos fazer diante disso? Igual a Deus. Vamos atrás de Adão e Eva. Ah, mas ele não quer nada. Não interessa, é assim mesmo. Vá atrás dele. Irmãos, ouvir a voz do Criador é muito importante para nós não ficarmos loucos. Por isso, quando nós pensamos aqui em Adão, lembra como Adão disse quando comeu do fruto? Na Bíblia de vocês, ele diz assim: a mulher me deu e eu comi, né? Só que eu, vamos dizer assim, interpretei aqui a forma que ele diz mesmo. Foi inevitável, foi, vamos dizer assim, um acidente. Eu não tive culpa, entendeu? A culpa foi de quem? De Eva. E foi de quem mais? Não, foi de Deus. E quem foi que criou Eva? Adão estava muito bem no jardim, não estava? Não precisava de Eva. Tinha os animais, era isso? Não, Adão não estava tão bem assim. A criação não era boa. Mas ele agora diz assim: a culpa é tua, Senhor. Eu pequei por causa do Senhor. Porque se o Senhor não tivesse feito essa praga, desculpa a palavra, se o Senhor não tivesse feito essa pessoa que me fez pecar, eu não tenho pecado. A culpa é sua e de Eva. Veja só. Mas de quem era a culpa? De Adão. Sabe o que isso nos diz? Que nós fazemos o que queremos porque queremos. Não são as outras pessoas que nos fazem pecar. A gente diz que fomos obrigados, que fomos, vamos dizer assim, coagidos, que fomos levados. Ah, eu falei algo com você porque você me provocou. Negativo. Você falou algo que você queria, veio do seu coração. Ah, eu sou assim porque me Deus me fez assim. Você é Gabriela, é? Não, você faz isso porque você quer. Eu faço isso porque eu quero. A gente não ouve a voz de Deus, não é por causa dos outros, não é por causa de nós. Então parem de se justificar e jogar a culpa nos outros e assumir a sua responsabilidade. Eu digo a sua e a minha também. Eu quero que vocês olhem para si mesmo quando pecarem. Deixem de sair na defensiva. Ah, eu não ouvi a voz de Deus porque... Não. Deus está falando com Adão, esperando que ele se dobre, que ele peça perdão. E Adão está duro, orgulhoso. Mesmo na lama, ele não pede ajuda. Deus quer que nós abramos os nossos ouvidos, mesmo depois que nós se fizermos de surdos. Então não olhe para os outros não quando pecar, olhe para si. Ah, foi fulano que me fez pecar. Foi não. Ah, eu fiz isso. Está no seu coração. Tá bom? Antes, vocês viram o que eu falei, né? De Eva. Eva teve uma compulsão agradável. Mas sabe como é que ela fala para Deus? Eu fui enganada. Eu fui levada a fazer isso contra a minha vontade. Foi verdade isso? Foi não. Mentira. Ela fez isso porque ela teve prazer nisso. Mas de fato ela foi enganada. O próprio Deus vai falar isso na Bíblia. Eva foi enganada. Não diminui, assim, não isenta ela do pecado, porém Adão não foi. Só que o que eu disse para vocês antes, a gente faz o que quer, vamos dizer assim, é irresistível, mas também receberemos o que não queremos. Então, não existe isso de ação sem consequência. Não pense que desobedecer a Deus vai sair ileso.
podemos sair ilesos da justiça aqui de Marizal, da justiça do Brasil, da justiça do mundo, mas de Deus a gente não sai não. Por quê, irmãos? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Já disse isso para os jovens, e já estou ambientando outra aplicação do final. Deus é a realidade, Deus é a fonte de vida. Quando nós dizemos assim, eu não preciso de Deus, sabe o que acontece? Você sai da realidade. Por exemplo, eu estou aqui nesse alto, certo? Aqui não tem buraco nenhum, vou andar. O que vai acontecer? Cair. É inevitável. Então, se você está desobedecendo a Deus, está dando uma de morro para Deus, o que vai acontecer? Prejuízo em sua vida. É inevitável. Se você busca o que você quer por prazer e vê que isso não tem resistência sobre você, você também vai ganhar o que você não quer, infelizmente. Mas vamos voltar para a nossa história. O que vai acontecer com Adão e Eva por ter desobedecido a Deus? Vejamos. Deus agora se direciona para a dobradiça dessa história. O ser que trouxe toda essa maldição. E fala: já que você fez isso, eu o amaldiçoo entre todos os malignos. Você era o ser mais exaltado entre a criação, agora será o mais humilhado. Vai ser aquele que, como Nabucodonosor, erguido de orgulho, pastará entre os animais. E digo mais: eu livrarei a mulher, a descendência da mulher, dos seus enganos. Haverá uma guerra entre a sua descendência e a descendência da mulher. Você vai ferir a descendência dela, mas ela vai esbagaçar a sua cabeça. Deus então vira para a mulher e diz assim: tu já tinha dores no parto, agora será muito pior. Agora você vai sofrer com a expectativa da morte. Você vai ter um filho com risco de vida. Você vai ter medo de que seu filho morra. E digo mais: devido a essa desarmonia que houve no seu relacionamento, isso permanecerá. Você tentará controlar o seu marido, dominar o seu marido, e o seu marido prevalecerá contra você. Serão dois extremos pecaminosos. Poderíamos dizer um machismo e um feminismo. Dois tentando usurpar um contra o outro. Antes uma harmonia, mas agora uma briga. Deus então volta para a base dessa pirâmide. Lembra? Começou com Adão, foi para a mulher, chegou no eixo, a serpente. Voltou para a mulher, agora para a base, Adão novamente. Já que você, Deus falando, parou de ouvir a minha voz e começou a dar espaço à sua esposa em detrimento à minha voz, eu te colocarei para você, eu te coloquei na verdade para você proteger a sua esposa, o jardim, para me servir, e você procurou a servir você, a servir outro. Não sei se é a minha voz. Devido à sua desobediência à minha voz, a terra é maldita.
de modo que o seu trabalho será penoso, será trabalhoso, com muita dificuldade. Você, por toda a sua vida, trabalhará para comer. Algo que seria fácil, agora será difícil. Para te atrapalhar, mato e espinho nunca pararão de crescer. E você, com muita fadiga, obterá pão, até que você, orgulhosamente, volte para a terra, porque você é terra, e para a terra você vai voltar. Mesmo diante de toda essa tragédia, Adão agora, convencido e transformado pelas palavras misericordiosas de Deus, apesar dele não ter ouvido Deus anteriormente e aberto a porta do mundo para a maldição, ele agora decide ouvir a voz de Deus. Ele prestou atenção em algumas palavras que Deus disse a Eva, que dela viria a salvação. E ao invés de culpar e amaldiçoar a esposa, ele olha para a esposa e diz assim: tu és vida, tu és Eva, porque você é a mãe da humanidade. Agora ele começou a ouvir ao Senhor e ter um relacionamento apropriado com a sua esposa. Tristes por desobedecerem a Deus e envergonhados por sua nudez, Deus então mata um animal e veste Adão e Eva com roupas dignas, não com trapos de sua autonomia, que inutilmente eles tentaram cobrir com as folhas a sua nudez, mas agora com as misericórdias e a graça de Deus, em humildade que eles estavam, Deus cobre com seu amor, sacrificando um animal. Mas vocês que nos acompanharam até agora, o que vai acontecer? Será que eles vão morrer mesmo? Deus então começa a conversar novamente e diz assim: o homem e a mulher agora sabem distinguir entre o bem e o mal, são como nós. Porém, eles vão escolher o mal, eles vão se enveredar pelo mal. E para que eles não façam isso para sempre, eu colocarei eles para fora do jardim. E Deus então expulsa os dois do jardim, começando assim a morte deles. E Deus coloca a melhor segurança que existe no mundo. Os seres mais exaltados, os querubins, protegem então a entrada do jardim. E agora, lançado fora do Éden, eles viverão a maldição que eles escolheram. E assim eles iniciaram a sua morte. A morte, separados de Deus, e já que Deus é a fonte de toda a vida, eles estavam impedidos de ter acesso à árvore da vida. Bem, irmãos, saindo um pouco agora da história e falando aos nossos corações, a nossa vida é ruim, sabe por quê? Já se perguntou por que a nossa vida é ruim? Porque sofremos doença, porque nós juntamos e não rende, porque nossos parentes queridos morrem, porque temos insegurança, porque existe injustiça. Já se perguntaram por quê? Está aqui a resposta: porque nós não ouvimos a voz de Deus. Por isso, lá atrás, mas foi Adão e Eva, não foi eu. Irmãos, são as pessoas perfeitas, sem pecados, criados por Deus, desobedeceram a Deus. Você acha que é melhor que Adão e Eva? A culpa foi nossa. Nós vivemos uma miséria porque nós escolhemos isso.
Vou citar novamente o Gardel. Estava lá na serra com ele. Aí ele disse: pastor, me perdoe, não sei se isso é pecado, mas eu sou indignado demais. Aí eu: com quem é, Gardel? A gente trabalha. Aí quando a gente tem alguma condição de usufruir alguma coisa, já não dá mais para usufruir. Estamos velhos e vamos morrer. Aí eu disse: não, mas você não está errado não, Gardel. Tá não, pastor. É assim mesmo, Gardel. É indignante mesmo. E isso é fruto da nossa desobediência. Imagine só você poder usufruir do seu trabalho para a eternidade. Você tem um pedaço de terra e ninguém vai invadir lá e roubar suas coisas. Infelizmente, foi o canto onde nós encontramos. O trabalho, irmãos, se tornou tão pesado que sabe o que surgiu? Deixa eu dizer alguns sintomas: cansaço físico e mental, insônia, alteração de humor, sentimentos, pressão alta, dificuldade de concentração, falha de memória, ansiedade, irritabilidade e choro falso. O que eu estou falando? Burnout. Não é um, não é dois, são várias pessoas que passam por isso. O trabalho se tornou tão difícil que nós sofremos, irmãos, para poder comer o básico. Eu vi até uma pessoa sendo pedida em casamento com uma caixa de ovo. Então, irmãos, desculpa a ironia, mas isso é culpa nossa. Está vendo como é ruim não ouvir a voz do Senhor? Quanto prejuízo nós sofremos. Imagine você passar um mês todinho trabalhando, se esmerando, se dedicando, fazendo sacrifícios. Chega no final do mês, o ladrão leva seu celular e foi tudo por água abaixo. Serviu de nada o mês. O trabalho era prazeroso, agora se tornou trabalhoso. Sermos surdos à voz de Deus, a gente abriu uma porta para inimigos. Ouviu que Deus disse que livraria Eva de ser enganada, né? Eu interpretei assim, novamente. Ele colocaria inimizades. Deixa eu lhe dar uma informação muito importante. Sabe aquela questão quando a gente fala que somos tentados pelo mundo, existe o curso deste mundo, não é? Jesus chama alguns de raça de víboras. Na Bíblia, e até hoje modernamente, vocês ouvem até umas palavras difíceis, filho de Belial. Pronto. Por causa dessa desobediência, existe a humanidade que será descendente da víbora, que seguirá a víbora, desobedecendo e continuando amaldiçoando a terra. Apocalipse chamará essas pessoas de pessoas que fazem dessa terra a sua morada, tenta se apossar, tenta invadir a terra. Enquanto existirá aqueles que serão descendentes de Eva, que serão resgatados, serão redimidos. Na verdade, eles serão até minoria. E dentre esses descendentes houve, na verdade, um descendente que trouxe salvação, o seu nome é Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o nosso pecado é algo tão grave, mas tão grave, que a gente iniciou uma guerra contra nós mesmos, nos cercando de inimigos. E essa guerra só começou a ter fim com a vinda de Jesus Cristo. E aí começou os últimos dias
desse exército inimigo. Com a chegada de Jesus Cristo, a Bíblia chama esse período de últimos dias. O que é que acontece? Nosso pecado é tão grave que o próprio Deus teve que nascer de Eva, da mulher, para nos salvar. Olha a situação, irmãos. Como não ouvir a voz de Deus é perigoso. Viver para sempre sem ouvir a voz de Deus é um inferno na terra. Viver para sempre sem ouvir a voz de Deus é um inferno na terra. Vocês não ficaram com pena de Adão e Eva não, porque Deus proibiu deles comer da árvore da vida? Ficaram ou não ficaram? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, caso você tenha ficado. Acho que você não tenha ficado. Imagine um mentiroso viver para sempre. Quantas pessoas seriam enganadas? Imagine um assassino viver para sempre. Quantas pessoas seriam mortas? Imagine o pecado não ter fim. É um inferno na terra, irmãos. Deus livrou eles da árvore da vida por misericórdia, porque senão o mundo não existiria mais não. Isso aqui é misericórdia, mas também isso aqui é a lógica, porque eu disse a vocês que Deus é a fonte de toda a realidade. A árvore da vida aqui entendemos de forma literal, porém, lembre-se, é Deus que criou, é Deus que deu a vida. Desse modo, Adão e Eva decidiram se afastar de Deus, decidiram morrer, decidiram desobedecer a Deus. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, se tornaram, mas escravos ao mal. Não era totalmente como Deus, em parte sim, mas não era. E aí o que acontece? Eles preferiram trocar a vida para ter um status, e que isso trouxe morte, doença. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Se você hoje decidir tomar Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite, é bom para algumas pessoas, sim, mas sabe o que vai acontecer? Você vai morrer de diabetes, vai morrer de falência de órgãos, seu sangue pode se tornar ácido, consequência da diabetes. Você está tendo prazer? Sim, mas você está fugindo da realidade, irmãos. Então, Adão e Eva passaram a morrer porque essa é a consequência de não ouvirmos a voz de Deus. Não tem outra explicação. Esse é o resultado. As pessoas, vocês podem ver na sociedade, querem a bênção de Deus, mas não querem Deus. Como assim? Já pensou quantas pessoas pedem saúde? Deus ainda assim é misericordioso. Mesmo para esses que cospem na cara dele, Deus manda chuva. Quando caiu chuva aqui ontem, não foi só aqui na igreja e no terreno dos crentes, não. Caiu em todo mundo. Mas faça a seguinte questão. Ore para Deus abençoar a minha vida. Mas você quer alguma coisa com Deus? Não, quero não. Mas como é que você quer que Deus abençoe a sua vida? Deus quer a bênção se você não quer Deus. Não tem explicação, querido. Não tem. Então, sabe o que é mais urgente para as pessoas? É cura de doença, é resolução de problema financeiro, é restauração de relacionamento, é libertação de prisão? Não. O que é mais urgente para as pessoas, mais do que pão, água e respiração, é Deus. Porque sem Deus elas não têm nada disso. O que adianta a gente transformar uma pessoa rica se no outro dia ela vai morrer e perder tudo? De nada. De nada. Então, mais urgente, a necessidade mais urgente que a humanidade toda tem é de Deus.
Então, precisamos trabalhar a reconciliação. Precisamos falar desse Deus bondoso. Precisamos mostrar para essas pessoas que estão fugindo que o que elas mais precisam é de Deus. Isso é o caminho. Sem Deus, irmãos, infelizmente, não é porque Deus seja vingativo e com um adolescente, já que você não quer, eu também não dou. Não é isso não, irmãos. É porque é Deus. Deus é a fonte da bênção. Se você não quer Deus, você não quer Deus. Como é que você quer viver se você não quer a vida? Não tem sentido. Precisamos ajudar as pessoas a entenderem isso e se lembrar constantemente que ouvir a voz de Deus é a nossa maior necessidade. O mundo, irmãos, vamos falar sobre nudez? Acordar vocês? O mundo hoje está vivendo um nudismo, sendo bem sincero com vocês. Alguns podem pegar aqui, né? Tá vendo? Adão e Eva, antes de pecar, viviam pelados, não tinha problema nenhum. Mas calma aí. Ser conhecedor do bem e do mal em si não é um problema. Isso aqui é sabedoria. O próprio Deus conhece o bem e o mal. O problema aqui foi a desobediência que tornou eles escravos do pecado. E Deus já havia os avisado disso. Então, certamente, eles estavam sem roupas, mas creio eu que eles passariam a se vestirem, porque as descrições da eternidade são de pessoas vestidas. Desse modo, não é a nudez, vamos dizer assim, o ideal para a sociedade, principalmente a nudez depois do pecado. O que foi que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Eles sentiram-se envergonhados. Adão e Eva, quando pecou, sentiram-se envergonhados. Hoje, o mundo tenta tirar a vergonha da nudez. Adão e Eva sentiram-se envergonhados. Deus foi lá e cobriu a vergonha deles. Hoje o mundo tenta tirar a vergonha da nudez. Tem lógica isso? Não tem lógica. Isso mostra o quê? Que nós precisamos ter cuidado com a nudez. Por quê? Porque de fato é vamos dizer assim, uma área de vergonha, mas é uma área que tem trazido muito problema. Ao longo de Gênesis veremos vários, vamos dizer assim, graves e vários problemas relacionados à nudez. Então, não brinque com a nudez. Estamos num mundo, você vai sair aqui e vai encontrar o quê? Nudez. Pessoas se vestindo de maneira muito indecente. Mas você precisa fugir, treinar seus olhos. Você encontrará na internet nudez, mas você precisa fugir, cobrir, se vigiar, vamos dizer assim, santificar os seus olhos. Você não pode, de maneira nenhuma, se dar o luxo de nudez. Eu não estou dizendo que vocês se vestirão igual as mulheres muçulmanas, só mostrando o olho. Não é isso não. O que eu estou dizendo é indecência e nudez. Agora, principalmente depois do pecado, precisa ser coberto para o nosso próprio bem, porque senão nós ouviremos outras vozes ao invés da voz. Outra aplicação, agora diferente. Deus é um Deus missionário. Todos que estão aqui não estão aqui porque decidiu por conta própria vir aqui sem a ajuda de Deus. Deus foi buscar cada um que está aqui. Deus cuidou da sua vida de modo que Ele ajustou todos os detalhes para eu e você estarmos aqui. Deus investiu em sua vida. Deus moveu o mundo. Isso eu já trabalhei até com jovens. Ele até fez você nascer para que você fosse alcançado. Pronto. Deus nos dá um exemplo.
Precisamos buscar as pessoas, mas as pessoas não merecem. E a gente merecia? Não. Precisamos ser misericordiosos. As pessoas viverão com esses pesares, mas elas precisam de misericórdia. Vou finalizar com essa aplicação aqui. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Pastor, essa semana eu não ouvi a voz de Deus, eu desobedeci a Deus. E agora? Se arrependa, se arrependa. Deus é misericordioso. Se dobre diante dele, busque a ele, mas não fique duro não, porque você vai perder as bênçãos. A bênção de ter um relacionamento íntimo com Deus. Se arrependa, se dobre diante de Deus. Apesar dessa mensagem ter sido uma mensagem muito dura, muito pesada, porque foi a tragédia, a página negra da humanidade, mas a gente vê luz, Deus brilhando em meio a nossas trevas. Então lembre-se, o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos dá a mão. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, te pedimos perdão, Senhor, porque pecamos, porque desobedecemos, porque ouvimos outras vozes e não a tua. Senhor, toque em nossos corações para que sejamos humildes e fiéis ao Senhor. Pedimos que o Senhor transforme vidas através das nossas vidas. Pedimos que o Senhor traga mais e mais Adão e Eva para o nosso meio. E pedimos que não sejamos envergonhados, fugitivos do Senhor, mas quebrantados diante do seu altar. Senhor, um dia nós cremos, o jardim será completamente restaurado e teremos o prazer de, sem nenhum atrapalho, empecilho, usufruirmos da tua comunhão. E peço, Senhor, que ao longo dessa caminhada o Senhor nos dê um coração humilde, um coração mole, um coração que obedece ao Senhor. E ajuda, Senhor, a curar as nossas feridas. Às vezes somos como adolescentes se cortando, como pessoas que têm problemas com suas emoções e descontam em si para se castigar, mas infelizmente precisamos de ajuda, e o Senhor é a nossa ajuda. Senhor, nos ajuda, por favor, Senhor, a amá-lo, a termos prazer em tua voz, a buscarmos ao Senhor diariamente. É em nome do teu Filho que oramos. Amém.